Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim aqui falar com vocês sobre educação de filhos, com base na Bíblia, com base em Provérbios. Então, eu vou falar aqui 7 passagens de Provérbios que nos instruem como disciplinar os nossos filhos. Eu sei que isso é uma dúvida grande, às vezes um assunto até polêmico, mas eu vou falar um pouquinho para vocês e eu espero que vocês gostem. Então vamos lá. Então abra aí sua Bíblia em Provérbios, acompanha comigo. Eu coloquei em ordem crescente, né, nos capítulos aqui, e começa em Provérbios, no capítulo 10, o versículo 17. Então vamos lá. Quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. Então, quando eu leio esse provérbio, o que eu imagino? Que nós, como mães, não podemos ignorar a disciplina. Nós não podemos deixar passar momentos em que a gente pode disciplinar os nossos filhos. Primeiro que é muito importante que a gente mantenha uma constância, né? A gente tem que ser constante. Então a gente não pode falar para a criança, não pula no sofá num dia e no outro dia deixar a criança pular. Até que, lógico, a criança entenda que existem momentos para isso ou não. Mas é importante que a gente seja consistente na disciplina. E quando a gente ignora algumas coisas, a gente pode estar deixando a criança ter alguns comportamentos futuros piores. A gente pode deixar com que isso aconteça. Então a gente não pode ignorar. Nem os momentos em que a gente pode usar outras pessoas como exemplo. Então você está num parquinho, uma outra criança fez alguma coisa, o seu filho viu. Você pode aproveitar aquele momento e falar, olha, você viu o que aconteceu ali? Você viu o que aquela criança fez? Como a outra criança se sentiu? Enfim, a gente tem que aproveitar o tempo todo para direcionar e instruir os nossos filhos sobre como eles devem fazer, agir, se tornar, sempre com base bíblica, né? E, se possível, sempre utilizar a Bíblia, porque aqui na Bíblia a gente tem todas as instruções de como a gente tem que viver. Vamos lá para o próximo. Provérbios 14, 29. Em Provérbios 14, 29, fala assim: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela a insensatez. Sabe naquela ocasião que você não tá sabendo nem o que tá acontecendo, de repente alguém fala assim, ai, olha, o fulano fez isso pra mim, o fulano é o teu filho, você já chega lá dando uma bronca nele, brigando com ele sem nem saber o que aconteceu? Então, a gente precisa parar, entender o que aconteceu antes de tomar qualquer atitude. Esse é um ponto do que eu vejo nesse versículo. Um outro ponto do que eu vejo nesse versículo é, antes da gente corrigir, porque a criança às vezes faz uma coisa e automaticamente se arrepende do que ela fez. Quando a gente se arrepende para Deus do que a gente fez, Deus é puro amor com a gente, Ele nos perdoa imediatamente e esquece o que aconteceu. Não é assim que funciona com Deus? Nós temos que ser semelhantes a Ele. Então, quando a gente percebe que o nosso filho, depois que fez aquilo, já se arrependeu, a nossa correção tem que ser um pouquinho diferente, não tão firme. Em todo momento de disciplina a gente tem que expressar muito amor, mesmo quando a gente é firme com a criança. Mas nesse momento a gente tem que validar o arrependimento da criança. Então você tem que falar, eu percebi que você fez e se arrependeu logo depois, eu fiquei feliz. E aí conversar com a criança, o que ela sentiu. A gente às vezes esquece de ouvir a criança na hora da disciplina, porque eu sou autoridade, eu mando e ele obedece. Não é assim que funciona. A gente precisa entender o que passa na cabeça dos nossos filhos, entender o que gerou aquele comportamento, pra gente trabalhar o que tá por trás do comportamento, porque muitas vezes aquela ação da criança revela o que tá por dentro, o que tá no coração, o que pode ser uma personalidade ou até um temperamento da criança. Então é sempre importante, antes da gente resolver qualquer coisa, chegar, sabe, assim que a gente já chega, calma,
Vamos entender o que está acontecendo. Se conecta com o seu filho, ouve dele o que ele tem para falar. A gente se surpreende com o que as crianças têm para falar em relação a alguns comportamentos e a gente consegue tratar de forma profunda a criança, ainda mais nos dias de hoje, né, gente? Com tanto suicídio, depressão, ansiedade, tantas coisas acontecendo, às vezes falta a gente ouvir um pouquinho mais e entender o que está passando lá dentro, né, na parte sentimental do nosso filho. Então, agora eu vou pro próximo. Eu adoro provérbios, gente. Minha Bíblia é toda arriscada em provérbios. Então, provérbios 15 e 18. Vamos lá, falei que estava em ordem. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Eu li um livro que chama O Cérebro da Criança e também li um livro que chama Disciplina Sem Drama. O desenvolvimento da criança tem muito a ver com o que está passando no cérebro dela. Então, se a gente conhece um pouco do desenvolvimento infantil, a gente consegue disciplinar melhor a criança, porque a gente sabe o que está acontecendo naquela fase da vida da criança. Eu não posso exigir que uma criança de 2 anos entenda da mesma forma que uma criança de 6 anos. E às vezes a gente acaba cometendo esse erro na hora da correção e da disciplina das crianças, querendo que elas entendam mais do que elas são capazes, querendo que elas façam mais do que elas são capazes para aquela idade. Mas voltando aqui, nesse livro está escrito, fala que existem neurônios espelhos no nosso cérebro. E o que são esses neurônios espelhos? Você se transformar exatamente como a pessoa que está na sua frente. Então, por exemplo, o seu filho fez alguma coisa. Se você gritar com o seu filho automaticamente vai ter a mesma reação que você. Ele também vai ficar irritado. Então, você grita, ele grita. Se você se acalma, ele também se acalma. Não é assim automático, mas você vai gerando aquilo nele. Então, às vezes a criança tá lá naquela crise de birra, né? E você chega num tom baixo. Eu quero te ajudar, o que tá acontecendo? Aquilo de novo, de ouvir a criança. Deixa eu te ajudar. Eu não quero, sai daqui, não sei o que. Olha, a mamãe tá aqui do seu lado, eu sei que você tá bravo, sempre validando os sentimentos. Eu sei que você tá bravo, eu tô aqui do seu lado. Isso vai gerar na criança um outro tipo de comportamento, porque o neurônio espelho vai se espelhar no seu comportamento ali da criança e vai agir exatamente como você tá agindo. Então esse provérbio aqui, ele é praticamente, tá falando sobre o neurônio espelho. O homem irritável provoca dissensão, mas o que é paciente acalma a discussão. Então, se a gente for paciente com os nossos filhos, com certeza a gente vai evitar muita discussão e muita disputa, que às vezes a gente se coloca no lugar da criança e fica disputando poder com a criança, né? Mas a gente tem que sempre lembrar que a gente é o adulto da situação, a gente é que vai manter a calma naquela situação e é a gente que vai acalmar e acabar com a discussão, com a birra. É a gente, a partir do nosso comportamento, isso também é revelado no comportamento dos nossos filhos. Vamos pro próximo. Agora é o capítulo 16, o versículo 21 e 23. No capítulo 21 fala assim: o sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. E o 23 está assim: o coração do sábio ensina a sua boca e os seus lábios promovem a instrução. Então, é a partir de muita conversa. Eu sempre converso muito com as meninas. Não é você dar um sermão na criança, mas conversar com a criança. Eu acho que quando a gente também se abre e coloca os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e as nossas expectativas ali para a criança, a gente promove instrução. Então, por exemplo, você vai na casa de uma pessoa e vai levar os seus filhos. Você fala para os seus filhos o que você espera deles naquela casa? Você conversa com eles, antecede o como eles têm que se comportar na casa da pessoa? Às vezes a gente não faz isso. E aí a criança chega lá e a gente começa a, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Se a gente faz acordo antes, se a gente consegue anteceder para a criança o que a criança tem que fazer ou como a gente espera que ela se comporte, com certeza isso não vai evitar que a criança tenha vontade, né? Porque a criança é curiosa, a criança é muito ativa, as crianças saudáveis fazem isso, né? Testam os nossos limites. A gente consegue diminuir isso e aí a criança vai lembrar do que você falou pra ela. A minha mãe falou que eu não podia pular no sofá aqui dessa casa. E quando a criança fizer por um acaso, você vai falar assim, baixo, no canto, nunca corrigindo a criança, né, gritando na frente de todo mundo, mas chamar a criança e falar assim, lembra que a gente conversou em casa de pular no sofá? Lembra que a mamãe te falou? A criança provavelmente vai parar.
né? A gente tem sempre que fazer isso. Isso tem que virar um hábito pra gente. Todas as vezes que a gente for sair ou que a gente for fazer alguma coisa com a criança, a gente tem que instruir a criança antes. Ou seja, com o seu lábio, você promove a instrução. Então, você já sabe o que você espera, abre o seu coração com a criança, fala o que você espera dela e com certeza ela vai ser instruída da melhor maneira e agir da melhor maneira possível, de acordo, lógico, sempre com o desenvolvimento dela e a capacidade neurológica e cognitiva que ela tem naquela fase. Vamos pro próximo. Provérbios 19:19. Tchururu. O homem de gênio difícil precisa do castigo. Se você o poupar, terá que poupá-lo novamente. Então tá aí a consistência que eu tava falando, né? Então, uma criança que tem uma personalidade mais difícil, um temperamento mais difícil, porque sim, existem crianças que são mais calmas, existem crianças que são mais agitadas, crianças que são mais desafiadoras. A gente tem que manter a constância na disciplina dessas crianças. Se a gente poupa uma vez, aquela criança vai testar de novo, vai testar de novo, vai testar de novo. Então a gente tem que dar limite. Normalmente as crianças que tem um comportamento mais ativo, né, que nem a Sara, por exemplo. A Sara, ela é muito ativa. Então, eu tenho às vezes que repetir muitas vezes para ela a mesma coisa, mas eu preciso ser constante. Então, eu não posso um dia pegar a mão dela para atravessar a rua e no outro deixar ela atravessar correndo. Nem ela vai saber o que ela precisa fazer. E às vezes a gente, como mãe, acaba deixando a criança confusa. Então, a gente precisa decidir os nãos que a gente vai dar e manter firmeza nesses nãos e os sims que a gente vai dar e deixar a criança ali com responsabilidade naquilo que a gente pode deixar ela fazer. A gente tem que dar limite para a criança, então ela pode fazer algumas coisas dentro deste limite e os nossos não são nãos e ela tem que saber que ali ela tem que parar. Então é assim que a gente tem que trabalhar com a criança. Próximo. 21:23. Provérbio 21, versículo 23. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Gente, isso aqui é uma coisa muito perigosa. Rótulo, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala para os nossos filhos. Todo mundo sabe, né? A gente fala, todo mundo fala isso, tem que tomar cuidado com o rótulo, tem que tomar cuidado para não traumatizar a criança, mas é muito verdade. A nossa identidade é formada na infância. Nós, como pais, temos que trazer para a criança uma identidade bíblica do que Deus vê naquela criança, como Deus enxerga aquela criança. A gente tem que encorajar, a gente tem que olhar para as virtudes dos nossos filhos, na qualidade, nas habilidades e sempre reforçar essas coisas. Gente, nossos filhos terão defeitos e sempre terão defeitos. E para apontar esses defeitos, você pode ter certeza que você não vai precisar falar. O mundo aí fora com certeza vai apontar bastante os defeitos do seu filho. E o inimigo é o mais acusador de todos, né? Então a gente, como mãe, como mulher virtuosa, como mulher sábia, a gente tem que reforçar a identidade do nosso filho de acordo com o que a gente tem na Bíblia, de acordo com o que Deus fala pra gente. Então a gente tem que encorajar e reforçar as virtudes, as habilidades, as qualidades, para que a criança saiba quem ela é, né? O que ela tem de bom. Porque se a gente ficar reforçando em casa o que o mundo reforça lá fora, a criança vai crescer com essa identidade, achando que ela é essa pessoa cheia de defeito, cheia de coisa ruim, eu não consigo, eu não posso, eu sou assim, eu sou assado. Então cuidado com rótulos, cuidado com o que você coloca sobre o seu filho, cuidado com as palavras que você lança sobre o seu filho. Isso pode ter uma consequência para o resto da vida da criança. Então a gente precisa cuidar. Podemos fazer a diferença agora, não espera para tratar o seu filho depois. Vamos começar agora, que eles são pequenos. Vamos reforçar, vamos encorajar, gente, isso é muito sério. E eu acho que é uma das coisas mais importantes para a gente trabalhar nas crianças hoje,
Principalmente do jeito que tá o mundo. Mais uma vez eu reforço, é muito triste falar isso, mas as crianças estão ficando em depressão e ansiosas porque elas olham os outros como se a vida dos outros fosse perfeita, como se os outros fossem melhores do que elas, como se elas não fossem boas o suficiente para os outros. Então a gente precisa reforçar isso em casa e muito, com muito amor, né? E mostrar para a criança quem ela é. Gente, todos nós temos qualidades incríveis. Na Bíblia, Deus fala, né, que nós somos um corpo e que todos nós precisamos uns dos outros, né? O que eu tenho de qualidade pode suportar o que o outro tem de defeito e assim a gente vai se conectando, se encaixando. Então nós precisamos uns dos outros do jeito que a gente realmente é. E o último, que tá lá no último capítulo, no 31, que fala da mulher virtuosa, esse capítulo é bem conhecido, né? Que fala sobre as qualidades de uma mulher. E olha só o que tá lá no versículo 26. Que a mulher virtuosa, ela fala com sabedoria e ensina com amor. Eu sei que existe um tema muito polêmico sobre a vara, né? Que eu sei que vão me perguntar aqui nesse vídeo. Eu tenho certeza que vocês iam perguntar. Então eu vou dar a minha opinião sobre a vara. Eu não acho que a vara é física, né? Na Bíblia nós temos várias interpretações, nem tudo é levado ao pé da letra, mas alguém por algum motivo interpretou que correção com a vara é com uma vara ou com algum objeto e é uma correção física. Na minha opinião não, sabe por quê? Eu, como seguidora de Cristo, eu quero ser semelhante a Ele. E aí, quando eu vou tomar alguma atitude, né, independente se é com um adulto ou com uma criança, porque eu vejo muita gente fazendo diferença na Bíblia, age com os outros com gentileza, com amor, mas com a criança não. A criança, eu sou mãe, tem que me obedecer e acabou. Deus não faz isso com a gente, né? Deus nos ouve, Deus ouve o nosso clamor, Deus vê as nossas lágrimas, Deus perdoa quando a gente se arrepende. Então, o que eu pergunto? Jesus bateria na minha filha se ela fizesse isso? Eu sei que é importante a disciplina e a gente tá falando aqui de disciplina. A gente tem como disciplinar sem precisar da agressão física. Então eu não consigo ver Jesus dando uma varada numa criança, mas eu vejo Jesus com muito amor, corrigindo com firmeza. Como que Jesus corrigia os discípulos na época, né? Como que Jesus deu direção para os discípulos na época? Eu vejo Jesus deixando os discípulos, né? E mesmo Deus com a gente até hoje, eu vejo a gente colhendo as consequências das nossas atitudes. E eu acho que isso é o que acontece com os nossos filhos. Então, você acha que Deus não tá lá de cima, mandou você ir para a direita e você vai para a esquerda. E aí Deus tá lá de cima falando, meu Deus, ela vai se dar mal. E Deus tenta te avisar de várias formas, porque Deus é insistente, assim como a gente como mãe. E a gente vai para a esquerda simplesmente porque a gente acha que é melhor e desobedece. E aí a gente colhe as consequências de ter ido por esse caminho. Às vezes a gente quer poupar esse sofrimento dos nossos filhos, né? Às vezes a gente quer que os nossos filhos vão para a direita a qualquer custo e aí a gente acaba usando de agressão física, né? Porque a gente precisa que aquilo... A gente às vezes precisa deixar a criança colher a consequência do que ela optou. E depois falar, a criança vai perceber, né, que não deu certo e você vai chamar a criança e você vai conversar. Olha, você viu, a mamãe falou que tava frio lá fora, você não quis colocar a blusa e agora você tá reclamando que você tá com frio. Mas você optou por não trazer a blusa. É mais ou menos isso que Deus fala pra gente. Você quis ir pra esquerda, mas aí Deus larga a gente lá na esquerda, você larga o seu filho com uma blusa de calor no momento de frio? Não, eu tenho certeza que você vai colocar uma blusa na mala, porque você sabe que uma hora o seu filho vai falar. E aí é a oportunidade da correção, aí é a oportunidade da disciplina. E assim como Deus faz com a gente, mesmo a gente indo para a esquerda, desobedecendo, a gente vai chegar lá e falar, Deus, desculpa, me perdoa, eu fiz errado. Sabe o que Deus vai fazer? Ele vai pegar na tua mão e te levar de volta para a direita numa boa. Então, quando eu penso em vara, em correção, vara é a disciplina. E a disciplina tem que ser com amor. E com amor a gente disciplina com muita conversa, muita paciência, com firmeza
Firmeza, não permissividade, porque se você permite que seu filho faça tudo, ele vai ser mimado. E você não tá amando o seu filho quando você deixa o seu filho fazer o que ele quiser. Mas a gente tem como ser autoridade na casa. O seu filho tem como reconhecer que você é autoridade na casa, mesmo sem você precisar de agressividade, de usar a vara como vara, né? Então essa é a minha opinião. Eu não consigo ver em nenhum momento aqui na Bíblia que a vara é para bater. E eu não consigo ver isso, eu não consigo ver isso em Deus. Se eu não vejo isso em Deus, eu não posso ser assim. Então existem várias maneiras de educar, a gente pode estudar muito, existem muitos livros, existem muita ajuda, principalmente aqui, ó, aqui na Bíblia tem muita coisa, tem pra gente ser tardio a falar e ouvir antes, que é aqui o que eu tava falando, pra gente ouvir primeiro os nossos filhos. A resposta branda acalma o furor, é a gente, o neurônio espelho que eu tava falando. A Bíblia continua sendo a mesma desde sempre, e ela fala só de amor. Só de amor, de amor, de amor, e é o que a gente tem que fazer. Então, essa é a minha opinião, tá? Sobre a vara. E é o que eu vejo aqui, é o que o Espírito Santo tem me revelado, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Foram 7 versículos aqui de Provérbios pra gente se ligar, lembrar. Anota aí, coloca na porta da geladeira, coloca em algum lugar pra você sempre lembrar. Isso aqui eu acho que são instruções valiosas e que a gente pode usar todos os dias com os nossos filhos, nos lembrar e usar todos os dias com os nossos filhos. Um beijo, até a próxima!